Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 2 de junho de 2017. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Hoje eu vou filosofar, né? Eu estava dando uma passeada pelas redes sociais e me deparei com uma frase da Ayn Rand, e ela é uma filósofa que viveu no século passado, russa e americana, né? Origem russa e americana, e ela tinha uma frase muito interessante: a menor minoria na Terra é o indivíduo. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. Bom, ela foi criadora de uma filosofia chamada objetivismo. Né? E agora já vou explicar tudo isso direitinho para vocês, como é que vai ser o negócio, como é que essas linhas, esses conceitos, né? O princípio parte do pressuposto que a realidade ela está ali, né? Que você não pode negar a realidade, ela existe alheia à tua vontade, entendeu? Descartes, René Descartes, quando fez a sua teoria, né, penso, logo existo, o princípio dele foi o seguinte: eu tenho pensamento, eu penso. Então, se eu chego a pensar alguma coisa, até a própria existência de Deus parte do pressuposto da minha existência. Né? Por curiosidade, aí ela era ateia. Então, se ela era ateia, ela negava a existência de Deus. Ou pelo menos não considerava a possibilidade dele existir. E as filosofias são divergentes entre si. Mas o curioso é que ela respeitava cada indivíduo. Cada indivíduo. E construía a sociedade a partir da necessidade do respeito ao próximo. Sem preconceitos, sem discriminações, uma sociedade liberal. Um projeto, ela era considerada uma escritora liberal. E a filosofia de Descartes parte do pressuposto que a gente entende a realidade a partir do outro. A existência da realidade, ela parte do outro. E toda a psicologia, a filosofia dali para diante, descartiana, é a partir da realidade do próximo. Então, você observa as outras pessoas e a realidade delas, confrontada com a tua, faz com que tu reavalie através do teu pensamento a tua própria realidade. Do que tu sabe, do que tu descobre. Quando tu tens um princípio de alguma coisa, por exemplo, sobre homossexualidade, sobre raças, sobre ideologia, qualquer coisa que tu confronta com o outro, tu prefere ter razão do que não ter razão. Mas o teu confronto
faz com que tu repenses teus conceitos. E aí tu evolui, tu cresce, tu amadurece como ser humano, como indivíduo. Isso se tu não tiver uma necessidade de autoconhecimento. Isso se tu não aceitar o outro do jeito que ele é, da pessoa como ele é, como ele se construiu, como as realidades dele. Se tu negar as realidades dele, do outro, só valem as tuas. A sociedade está sendo construída hoje com a negação do outro. Sociedade não só brasileira, do mundo inteiro. A negação do outro. Você nega o outro, você nega as suas prioridades e a partir daí só as tuas é que valem. A tua realidade pode até ter seu discurso do coletivo, mas no momento que esse coletivo, tá, mesmo que seja minorias, sobrepõe um indivíduo que é a menor minoria de todas, os direitos individuais são colocados acima dos direitos coletivos e os coletivos acima dos direitos individuais, sem que nenhum dos dois respeite um ao outro. Não há algo que aproxime essas realidades. Tu tem um conflito. O respeito é a palavra de ordem. O respeito ao ser humano na sua menor essência, de forma individual, porque ninguém é igual a ninguém, nem irmão gêmeo, nem que tu fizesse um clone, as almas seriam diferentes. Não haveriam, mesmo clones, não haveriam almas iguais. As almas seriam individualizadas. As experiências, por menor que fossem, haveria uma diferença. Esta é a riqueza da individualidade do ser humano. Nós somos um universo, cada um de nós é um universo único. E partindo desse pressuposto, dessa necessidade de sermos únicos, de nos tornarmos únicos, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente queira padronizar, como acontece em algumas culturas, como por exemplo a cubana, a chinesa e algumas outras, que eles tentam militarizar de alguma maneira, formalizar de alguma forma, comunizar, socializar os indivíduos ao ponto de que eles percam suas individualidades para se tornar um coletivo. Numa multidão, todos são indivíduos. Todos são indivíduos. O fracasso do comunismo, o fracasso do socialismo, como filosofia, é este, no princípio. Tu não consegue retirar a individualidade humana. Não dá, não tem jeito. Não tem forma de fazer isso. Todos somos indivíduos. E como indivíduos nós temos as nossas necessidades, as nossas individualidades, o que nos fará evoluir como seres coletivos, não só como indivíduos, mas como seres coletivos. O mérito entra nesse processo como uma necessidade de qualificar através de uma, como diria Darwin, uma teoria da evolução. Então a gente evolui a partir das nossas melhores capacidades. A gente não pode involuir, fazer baixar o nível pela menor qualidade, vamos nivelar todos, que é o que está acontecendo no processo de comunização e de socialização. Vocês qualificam pelo inferior, pela situação mais frágil de todas, e isso esfacela uma sociedade. A própria Ayn
Ayn Rand deixou, o nome dela é difícil de gravar, né? Mas ela mesma dizia assim, olha gente, vocês não vão conseguir fazer essas evoluções na sociedade sem valorizar o indivíduo. Se vocês pegarem o comunismo, vocês vão ter a duração dele, segundo ela, só enquanto durar o dinheiro dos outros. Só enquanto durar o dinheiro dos outros. A filosofia dela, né, é bem interessante. Tá? Então vale a pena estudar, vale a pena pesquisar alguma coisa a respeito dela, né, para que vocês possam entender os conceitos, o porquê das coisas. É uma teórica de direita. Vale a pena. Recomendo. E o princípio é este. O princípio é de você tratar as pessoas com o devido respeito, de forma humana. Vejam só. Ela era ateia. Não acreditava em Deus. E era de direita. Não era de esquerda. Você pode ser cristão, você pode ter a religião que tiver, né? E ser de direita, ser conservador, ou pode não ter uma crença e ser de direita também. Porque hoje os princípios fazem com que você obrigatoriamente seja de uma determinada maneira para satisfazer as necessidades dos outros. Se você não satisfizer as minhas necessidades, você não presta. Você não é aquilo que você diz ser. Mas aí onde é que se vai a tua individualidade, a tua personalidade, o teu caráter, a tua moral? Porque moral é individual. A tua moral quem forma é tu. Ética já é aquela questão, assim, ó, não vou matar, todo mundo tem a moral de não matar, de não roubar, assim, porque isso é a demonstração da sociedade. A demonstração da sociedade ela é feita a partir da construção, do construto social. Mas segundo Ayn, ela diz assim, não, quem constrói isso somos nós, os indivíduos. Já segundo Descartes, a sociedade no coletivo constrói essa realidade e aí, vendo refletida essa realidade, tu entende como ela sendo real, verdade. Entenderam a diferença? Quando você depende dos outros para acreditar que aquela realidade é tua, quando você depende dos outros para acreditar que aquela realidade é tua, você está submetido ao que os outros vão dizer para ti como realidade. Tu não vai aceitar a tua realidade, tu não vai te autoanalisar. Isso é a questão real da filosofia. Tu vai em busca de alguém para definir quem tu é. Tu precisa de um líder para definir as tuas condutas e os teus caminhos. Mas no fundo, lá no fundo da tua alma, de ti, tu sabe a diferença do certo e do errado. Tu sempre soube. Se uma coisa não está certa e tu está fazendo mesmo assim porque ninguém disse para ti que está errada, quem é que está errado nessa situação? Os outros que não te disseram? A lei que não te falou? Ou tu, que mesmo sentindo que aquilo não estava certo, continua agindo? Que aquilo ia prejudicar não só a ti, mas outras pessoas. Aí entra a questão da corrupção. Aí entra questões da traição, por exemplo. Do engano,
da malandragem, da sacanagem. Como é que tu espera construir uma sociedade melhor se tu não faz a tua parte? Como é que tu espera que a gente tenha políticos melhores se tu não faz a tua parte? Que tipo de sociedade, que tipo de mundo tu quer? Com mais tolerância, com mais democracia, com mais legalidade, com mais correção e tudo, se tu não faz a tua parte? Que tipo de mundo é esse que tu espera que os outros te deem de presente de uma forma paternalista e tu não é capaz de fazer a tua parte? Como é que tu espera um país melhor? Como é que tu espera um mundo melhor se tu tem preconceito, ódio e é corrupto? Faça sempre a tua parte. Eu estou tentando fazer a minha, estou fazendo aqui, mostrando isso, discutindo isso com vocês, mostrando vários vídeos. O que eu posso fazer são os vídeos. A parte de vocês é divulgar, distribuir, compartilhar. E nem isso muitos fazem. Por quê? Alguém vai fazer no meu lugar. O que adianta? Ele pode estar certo, mas o que adianta? O que eu posso fazer? Divulga. Faz a tua parte. Eu estou fazendo a minha. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.